Fala galera, tudo bem? Tranquilo? Hoje nós temos aqui o PET volume 3, é o plano de estudo tutorado do primeiro ano do ensino médio, e vamos então corrigir a semana número 3, que tem como eixo temático funções elementares e modelagem. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva, deixa o seu like aí no vídeo e, se possível, é claro, compartilhe ele com seus colegas. Então o tema de hoje é função exponencial. Lembrando que na descrição do vídeo você encontra a correção da próxima semana. Questão número 1. Esboce o gráfico da função y igual 5 elevado a x para valores de x no intervalo de menos 2 até 2. Então, essa é a nossa função, y igual a 5 elevado a x. Então, antes de construir o gráfico, a gente vai construir uma tabelinha. E dessa tabelinha, a gente vai gerar o nosso gráfico. Então, vamos escolher aqui valores para x e para y. Só que a gente ficou meio que condicionado aos valores de x, né? Porque ele pediu para usar de menos 2 até 2. Então, eu vou usar o x menos 2, depois eu vou usar o x menos 1, depois 0. Então, vou colocar aqui menos 1, 0, 1 e 2. Bom, o que está fácil calcular? Se o x for 2. Se o x for 2, 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Se o x for 1, 5 elevado a 1, 5. Se o x for 0, 5 elevado a 0, todo número elevado a 0 vale 1. E se o x for menos 1? Então, vamos lá, olha só. Se o x for menos 1, expoente negativo inverte a base. Então, vai ficar 1 sobre 5 e o expoente fica positivo. Então, vai ficar 1 quinto. Então, está aqui, ó, 1 quinto. E se o x for menos 2, vai ficar y igual a 5 elevado a menos 2, y igual a 1 sobre 5 elevado a 2. Então, o expoente negativo inverte a base, o expoente fica positivo. E no final eu tenho 1 sobre 25. Então, 1 sobre 25. Vamos tentar agora ensaiar a construção desse gráfico. Eu vou colocar aqui o meu eixo x e o meu eixo y. Então, eixo y, eixo x. Quais valores nós iremos utilizar para x? Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, está aqui, ó, 0, 1, 2, 0, menos 1, menos 2. Então, está aqui os valores do nosso x. E vamos agora, então, localizar esses pontos. Então, primeiro aqui, ó, 2 e 25. Só que não tem como o meu y ir até 25. Então, eu vou imaginar que o 25 seja esse cara. Então, 2 com 25. Depois, 1 e 5. Então, 1, o 5, vou imaginar o seguinte. 25, deixa eu ver aqui se vai dar 5, 10, 15, tem que diminuir mais. Então, vou colocar aqui, ó, 5, 10, 15, 20 e 25. Então, o 5 é esse. 1 e 5. Depois, 0 e 1. 0 e 1 vai estar mais ou menos aqui. Depois, menos 1 e 1 quinto. 1 quinto é um valor positivo, menor que 1, então vai estar mais ou menos aqui. E menos 2 e 1, 25 avos também vai estar aqui, lembrando que é um valor positivo. Ligando os nossos pontos, nós vamos ter aqui uma curva que representa esse gráfico 5 elevado a x, beleza? A gente pode usar qualquer valor de x, porém os resultados sempre serão valores maiores que 0, né? Porque o resultado vai ser sempre positivo. Dando continuidade, nós temos aqui a questão número 2. Em uma cultura de bactérias, a população dobra a cada hora. Considerando que há 100 bactérias no início da pesquisa, esboce um gráfico para as 6 primeiras horas. Bom, primeiro vamos construir também uma tabelinha. Então, vamos imaginar aqui o seguinte. Instante 0. Instante 0, nós temos quantas bactérias? Então, no início tem 100. E o que acontece? Dobra a cada hora. Então, passou uma hora, a gente vai ter 200 bactérias. Passou mais uma hora, vai ter 400 bactérias. Mais uma hora, o dobro, 800 bactérias.
mais uma hora, o dobro, 1.600, mais uma hora, o dobro, 3.200, mais uma hora, o dobro, 6.400. E a gente precisa, então, construir esse gráfico, ou pelo menos tentar construir esse gráfico, né? Porque os números, eles não vão ajudar a gente, né? Porque são números grandes. Então, está aqui o meu eixo Y, está aqui o meu eixo X. O eixo X eu vou dividir da seguinte maneira: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Até porque são para as 6 primeiras horas. Já o eixo Y começa aqui com 100 e vai até 6.400. Então não vai ficar muito legal, né? 6.400 eu vou imaginar ele aqui em cima. 6.400. Metade, 3.200. Metade, 3.200. Metade, 1.600. Metade, 800. Metade, 400. Metade, 200 e metade, 100. Vamos tentar esboçar esse gráfico. Então, 0 com 100. Esse primeiro tracinho aqui é o 100. Uma hora vai ter 200. Então, uma hora vai ter aqui 200. Vou consertar aqui que é 400. Depois, 2 horas, 400. Então, 2 horas, 400 bactérias. 3 horas, 800. Então, 3 horas, 800. 4 horas, 1.600. 5 horas, 3.200. E 6 horas, 6.400. E esse, então, seria o nosso gráfico, seria a nossa curva para representar o crescimento dessas bactérias, iniciando com 100 bactérias. Beleza? Então, esse foi o gráfico da questão número 2. E para finalizar essa semana, nós temos aqui a questão número 3. Ao analisar o efeito de um remédio em uma população de bactérias, verificou-se que a população Y da bactéria, X dias após a exposição ao remédio, poderia ser estimada por meio da função y igual a 8.000 vezes 1/4 elevado a x. Esboce um gráfico para as primeiras 6 horas. Beleza? Só que olhando aqui para o exercício, a gente tem uma baita de uma incompatibilidade. Porque olha só, aqui falou que o x é dias, então o tempo está em dia. E a pergunta, né, ou melhor, o comando aqui é para esboçar o gráfico para as 6 primeiras horas. Então isso vai dar muito trabalho para a gente. Porque para a primeira hora seria 1/24 de x. Eu teria que substituir aqui por 1/24. Então isso vai ficar incalculável, tá? Então o que eu vou sugerir aqui? Eu vou sugerir a gente fazer uma troca. Aqui é hora, vou deixar hora. Eu vou trocar aqui. O x não vai ser dias, não. O x ali, ele vai ser horas. Beleza? E aí fica mais tranquilo para a gente desenvolver esse exercício. E mesmo assim, ele vai dar trabalho para a gente, tá? Então, vou pegar aqui a minha função. Y é igual a 8.000 vezes 1/4 elevado a x. Onde y é o número de bactérias e x é o tempo em horas. Como a gente quer construir um gráfico, a gente vai fazer aqui uma tabelinha. Do mesmo jeito que nós fizemos nos outros exercícios. Então, eu vou procurar usar aqui um x de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou calcular o seu y correspondente. Beleza? A função é essa. Então, olha só, se o x for 0, 1/4 elevado a 0 vai dar 1, né? Porque todo número a 0 dá 1. 1 vezes 8.000 vai dar 8.000. E se o x for 1? Bom, se o x for 1, vai ficar assim, ó. Vou copiar minha função novamente. Y é igual a 8.000 vezes 1/4 elevado a 1. E aí eu tenho y é igual a 8.000 vezes 1/4 elevado a 1 vai dar 1/4. Então, nós temos que y vai ser igual a 8.000
dividido por 4, isso vai dar 2.000. Então, após 1 hora, o número de bactérias vai cair para 2.000. E depois de 2 horas? Bom, aí eu vou apagar essa parte, vou apagar essa e vou trocar o expoente. O expoente, a partir de agora, vai ser o 2, a partir de 2 horas. 1 ao quadrado, 1. 4 ao quadrado, 16. Então, eu tenho 8.000 dividido por 16. Então, com a ajuda da calculadora, isso vai dar 500. Então, aqui vai cair simplesmente para 500. E se o tempo for 3, né? Ou seja, após 3 horas. Então, vou colocar aqui meu expoente 3. 1 elevado ao cubo, 1. 4 elevado ao cubo, 4 vezes 4, 16. Vezes 4, 64. Então, 8.000 dividido por 64. Isso vai dar um total de 125. Se você já percebeu, você pode continuar aqui. Mas percebeu o quê? De 8.000 para 2.000, dividiu por 4. De 2.000 para 500, dividiu por 4. De 500 para 125, dividiu por 4. Ou seja, sempre vai ser dividido por 4. Então, o próximo é 125 dividido por 4, 31,25. Depois, 31,25 também dividido por 4, vai dar 7,8. 125. Depois, 7,8, 125, também dividido por 4, isso vai dar 1,953, 125. Então, a tabelinha está pronta. O problema agora vai ser colocar esses valores no plano cartesiano para a gente poder gerar o nosso gráfico. Então, tem aqui o eixo X. Tá tranquilo dividir, né? 1, 2, 3, 4, 5. Faltou um pedacinho, vamos colocar aqui, esticar aqui, aumentar. 6. Então, 5, 4, 3, 2, 1. Apesar que eu vou usar a linha, né? Para poder ficar melhor aqui. Espera aí, vamos lá, vamos colocar de novo isso. Vou colocar um pouquinho mais para cima, não. Vou colocar aqui em ciminha, que aí eu uso ela como referência. Beleza? Acho que vai ficar melhor assim. Então, vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é o nosso eixo X. E o problema está no eixo Y, né? Como que eu vou dividir com aqueles números ali? Então, eu vou pegar o maior, que é 8.000, e vou sempre colocando metade. Então, 8.000, metade, 4.000. Ou melhor, metade não, vamos fazer diferente. Em vez de... tem que ser metade. 4.000, metade. 2.000, metade. 1.000 e assim por diante. Né? Só que agora vai ficar muito espremido os números. Então é difícil construir esse gráfico aí na mão mesmo. Né? Então vocês podem estar sofrendo aí um pouquinho. Mas vamos lá, olha só. Se for 0, é 8.000. Então, se o x for 0, o y é 8.000. Se o x for 1, é 2.000. Então, se o x for 1, vai ser 2.000. Se o x for 2, é 500. Então, se o x for 2, é 500. Está aqui, ó, 500. Se o x for 3, é 125. Então, está aqui o 125. Se o x for 4, 31,25. Se for 5, 7,8, se for 6, 1,9, assim por diante. Importante que o nosso gráfico ele vai ficar assim. Vou tentar fazer essa curva aqui. Vamos lá. Então, vem a curva. E ela vai se aproximando cada vez mais do eixo X, mas ela não corta o eixo X. Tá? O máximo que vai acontecer, ela fica cada vez mais próximo do zero, né? Cada vez mais próximo do eixo X. Então, esse é o gráfico aí da questão número 3. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários e até a próxima.